Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui dando continuidade aos nossos vídeos aí de desenho, né? A gente está utilizando hoje o software Autodesk Sketchbook. O link dele está na descrição, software gratuito para desenho. Tem ele tanto para PC como para smartphone. É muito bom, só elogios. E eu estou utilizando ele para tirar uma dúvida, né? Que um aluno tinha perguntado, né? Ele foi, poxa, eu tinha visto tempos atrás, ainda no ensino médio, questão... o ensino fundamental, né, como dividir um ângulo, mas esqueci, né? Tem como colocar uma dica lá no canal. Então estou colocando ele aí, é bem simples, né, fazer isso. Vou estar vindo aqui na função aqui de régua, vou estar traçando aqui um ângulo qualquer, né? Traçando aqui um ângulo qualquer. Deixa eu girar aqui a régua. Vou colocar ele aqui, traçar aqui. Então vamos supor que esse aqui seja o ângulo, né? Ou seja, o ângulo que a gente está querendo saber. Na verdade, o ângulo é esse aqui e a gente está querendo dividir esse ângulo, né, ali perfeitamente, né? Então, para fazer essa divisão do ângulo, como é que a gente faz? Eu vou mudar aqui para o transferidor. Ficar atento se ele vai estar aqui como círculo, né? Quando você vai abrindo ele aqui, você observa que ele aqui embaixo ele dá aqui uma indicação do grau, né? Ele tem que ficar ali em 90 graus para estar ali realmente como um círculo perfeito. O que é que você faz? Você vai colocar ele no centro de onde estão as linhas aqui interseccionadas. Coloca ele aqui. Pronto. Então ele vai ficar ali no centro. E o que é que eu vou fazer? Exemplo, se fosse para traçar, né, a gente iria traçar essas duas retas aqui, como a gente fez. E aqui seria a aplicação do esquadro, né? Ou seja, o esquadro ele viria aqui nesse centro. E a gente iria traçar esse contorno, né, como está aí no software. Né? Então aqui eu vou só traçar aqui esse... Opa, deu um errinho aqui. Vou traçar aqui esse contorno. E aí o que é que acontece? Essas duas linhas interseccionadas é que vão ser a base para o encontro desse centro. Né? Eu vou mover o centro novamente desse elemento circular aqui. Colocar aqui nesses dois pontos, chamar aqui de ponto A e ponto B. Né? A gente vai ter que traçar aqui nos dois esse segmento para encadeamento. Né? Então se fosse o compasso, né, ele ficaria aqui no centro e a gente iria traçar aqui mais ou menos, né, uma linha curva, né, e desse ponto aqui a mesma coisa, né, a gente traça ele aqui e ficaria uma outra linha ali para poder traçar a reta, né, dividir ali perfeitamente o ângulo. Né. Então vou traçar aqui, né. Aí você pergunta, pô, como é que está traçando? Aqui ele já está na função de lápis, né, então, opa, deixa eu botar aqui, ele está na função de lápis, mas quando eu fui desenhar aqui, como ele estava com o círculo ativo, né, ele vai circular ali no elemento. Né, mas aí ele já está na função, está aqui, ó, de lápis, né, então ele fica aí com esse contorno. E agora eu vou mover aqui para o outro centro. Né, vou colocar aqui próximo ao centro. E aqui a gente vai fazer o outro tracejado. E aí você tem agora a indicação ali para o centro. Agora é só alinhar a régua e traçar essa divisão do ângulo. Né, traçar ali a divisão do ângulo e acabou. Tranquilo, tranquilo. Então aqui é só traçar e tá ali o ângulo dividido ali perfeitamente, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de desenho, né? E hoje a gente vai dar uma dica, né, aí de como desenhar hexágono, né, traçar, né, de uma forma relativamente simples, né? Um aluno estava perguntando, né, que ele, na verdade ele tinha mudado de setor, ele estava com dúvida, né, de como traçar o hexágono e tal. Ele tinha dado uma olhada no software novo que ele estava utilizando e como era um software de vetor, né, ele não estava encontrando ali específico para criar já o polígono, né, e aí ele estava querendo ver ali como traçar, né, o polígono, enfim. Então a gente vai dar essa dica. Antes, né, de dar essa dica, lembrando sempre que a maioria dos softwares traz essa função. Exemplo, esse aqui que eu estou utilizando, o AutoCAD. Se a gente for observar aqui, ele tem uma função aqui de polígono aqui indicada. Né? Essa função de polígono aqui indicada é justamente para que você possa criar de forma tranquila. Eu vou clicar aqui nele, né? Ele já pede aqui embaixo, polígono entre com o número de lados. Né? No caso eu vou querer 6 lados, hexágono, né? Ele pede lá para especificar o centro do polígono, eu vou clicar aqui no centro qualquer, e aí ele já pede, ó, é inscrito no círculo ou circunscrito, né? Após o círculo, a gente vai querer circunscrito, porque, exemplo, se eu tenho a espessura do hexágono, eu já vou dizer lá que ele vai ser circunscrito, né? Então, exemplo, um hexágono com 40 milímetros.
Então, quando eu digo que ele é circunscrito, vou clicar aqui no Sei confirmar, e aí no caso eu vou especificar o raio dele. No caso, como eu estou dizendo, eu quero com espessura de 40 milímetros, então raio 20. Né? Então 20 aqui, e aí está aí o hexágono. Né? É para ele ter essa espessura aqui com 40 milímetros, essa espessura aqui. Né? Então eu vou só confirmar aqui, colocar aqui, veja aí que está com 40. Deixa eu rotacionar ele aqui, 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 pronto, aqui, rotacionar ele aqui, tá tranquilo, colocar aqui a espessura dele de novo. Então beleza, fiz ele utilizando o software, tranquilo, né, funcionalidade ali para ajudar mesmo, mas se eu quiser traçar, né, o hexágono, também não é tão complicado. Exemplo, eu quero fazer um hexágono igual a esse, 40 milímetros aqui de espessura referente ao lado, o que é que eu faço? Deixa eu ampliar aqui. Você vai pegar esse valor que você deseja de lado, no caso é 40, e vai multiplicar ele por essa constante aqui, 1.1546. Você vai multiplicar por esse valor, 40 multiplicado por 1.1546, 1.1546, que vai dar aproximadamente esse valor aqui, 46,184. Esse valor encontrado é o valor do círculo que vai ser a referência para traçar o hexágono. Né? Então, esse aqui é o diâmetro dele, 46,184. Né? Então, vamos lá, como é que funciona? Eu vou fazer aqui o círculo já direto no software. Né? Vou clicar aqui e vou colocar o diâmetro que eu desejo, que nesse caso o diâmetro é 46,184. Colocado o diâmetro, o que é que a gente faz? Eu vou espelhar ele. Né? Vou espelhar ele aqui. E aí, se for traçar... tem que traçar ele ali tangenciando, né? Então, ele fica aqui tangenciando, fica aqui espelhado, e eu vou fazer um no centro, aqui. Fazer ele aqui no centro dessa intersecção, com o mesmo diâmetro. 46,184, mesmo diâmetro. Opa, acho que eu confundi, acho que eu coloquei raio e ele ficou com esse valor. Então, vamos lá. Clicar aqui no centro, vou confirmar que é diâmetro, né? E vou colocar o valor, que é 46,184, né? Já está salvo ali, mas vamos digitar de novo. Pronto. E agora vem o principal, que é traçar. Você vai traçar justamente esses encadeamentos, né? Levando em consideração aqui por essa parte de cima. Vai traçar essas partes aqui que corta, né? Que faz aqui tangente. E aí ele vai ficar com o hexágono com essa espessura que a gente estava querendo, 40 milímetros. Vamos traçar aqui no software e medir para ver se realmente vai ficar aí com os 40 milímetros, né? Então, é bem tranquilo, né? Se você não tem nenhuma outra opção ali para fazer o hexágono, pelo menos acho tranquilo, né? Vou apagar aqui essas linhas de construção e vamos verificar aqui a espessura dele, né? Vamos verificar aqui a espessura dele. Então tá lá, 40 milímetros também. Beleza? Então aí fica essa dica. É só pegar a espessura do hexágono, multiplicar por 1.1546, que vai ser os círculos ali de referência, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre calibrador tampão, né? O calibrador tipo passa não passa. A gente já fez uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de medição, né? Utilizando esse elemento, né? Mas essa semana um aluno meu teve uma dúvida, né? E aí ele comentou, né, sobre o problema, né, que ele tinha com esse tipo de medição. Né? E aí eu estou externando esse problema, que é o que acontece na maioria das vezes, né, quando se trata com esse tipo de medição. Bom, antes de falar sobre o contexto, né, só explicar aqui o esboço. Né? O esboço aqui representa que a gente tem indicação de 2 furos, né, e o calibrador está justamente aqui no centro, né, é a indicação do calibrador. Existem vários elementos, né, vários instrumentos, né, tipo calibrador passa ou não passa. Esse é um dos mais comuns, que é o tampão, né? Ou seja, ele indica justamente para fazer a medição de furos. E qual é a dificuldade, né, que esse aluno tinha, né, tem, né? Que é o seguinte: faixa de medição, né? Como assim? Vamos supor que a medição seja para um furo com o seguinte diâmetro. Vamos colocar aqui um furo bem comum, né? 20H7. Né? O que acontece? 20H7 tem uma faixa de medição. Né? Se a gente for observar na tabela, né, de tolerância de ajuste ISO, né,
a 2861, né, ele traz uma indicação, né? O furo 20H7 ele traz a tolerância de mais 21 milésimos, né? Ele traz essa indicação aqui, mais 21 milésimos, né? E não traz nada para menos, né? Ou seja, ela é de 20 milímetros até 20,021, né? Ou seja, o menor valor, o mínimo, né, dessa medida seria 20 milímetros e o máximo seria 20,021. Né? Deixa eu colocar aqui ao lado para ficar melhor para todo mundo enxergar. Vou colocar aqui 20H7, né? A menor medida, né? Vou colocar aqui o afastamento, né? 20H7 é mais 21, né? 21 milésimos. Né? Então 20H7 é mais 21 milésimos. Então, em resumo, o menor valor que se pode ter dentro dessa faixa de medição é justamente 20 milímetros. Né? E o maior valor, o máximo, é 20,021, né? Ou seja, 20 milímetros mais 21 milésimos. Então, aqui a gente tem uma faixa indicada. Né? Então, significa que se você fabricar esse furo, né, ou for medir, né, esse furo já realizado, qualquer valor entre 20 milímetros e 20,021 significa que a peça vai estar apta para uso. Né? Então, qualquer valor, né, dentro dessa faixa aí dimensional. Aí vem a dúvida do estudante. Né? Como é que esse elemento, né, o calibrador, ele vai estar indicando uma faixa, né, ou melhor, né, um valor específico? Primeiro ponto, ele não vai indicar um valor específico. Ele vai te dar a garantia de que a peça ela está dentro da faixa ou não, mas ele não vai te dar um valor específico, porque essa medição ela não é uma medição direta. É diferente de você estar utilizando um paquímetro, um micrômetro, uma régua, um goniômetro, uma máquina de medir tridimensional. Né? Ele não vai estar te dando um valor direto. Né? Ele vai te dá a indicação se ela está dentro da faixa ou não. Mas nem por isso, né, por não te dar um valor direto, ele é menos preciso. Na verdade, esse tipo de medição é uma medição por substituição e é uma medição muito confiável, né, para não dizer a mais confiável, porque você tem a certeza se o elemento está correto ou não. Vamos supor uma caneta, né, uma caneta dessas comuns, né, com tampa. Né? Qual o melhor jeito de saber se o diâmetro daquela caneta está coerente com a tampa? Né? Você testando diretamente a tampa. Né? Então você tem a certeza ali se o elemento ali está apto ou não. Obviamente pode ter uma pequena variação, mas se tiver a pressão ali a ponto de fixar a tampa na caneta, né, é considerado como apto. É a mesma coisa que acontece nesse elemento. Né? E como é que funciona essa verificação? Esse elemento ele tem dois diâmetros, né? Dois elementos. Um desses elementos é o passa e o outro é o não passa. Vamos supor que esse azul aqui seja o passa. O que significa? Vou colocar aqui em cima. Passa. E aqui ao lado o não passa. Né? Não passa. Bom, vamos ver na prática o que é que significa. O passa ele vai estar indicando o menor valor possível da faixa dimensional. Né? Então, exemplo, aqui no caso o menor valor é 20 milímetros. Então, aqui vai vir a indicação, né, vou colocar aqui com outra cor. Então, esse passa, ele teria, né, teoricamente ali, a tendência do menor valor, ou seja, 20 milímetros. Né? 20 milímetros. O não passa, ele traria o maior valor, né, acima do limite permitido, né? Ou seja, o maior valor acima do valor permitido. Qual o valor permitido? 20,021. Né? Como assim valor permitido? Se a peça tiver com 20,021, ela tá boa, né? Ela está dentro da faixa, está no limite superior, mas ela está dentro da faixa. Qual é o próximo valor, teoricamente? A gente sabe que teriam, exemplo, 20,0211. Né, ele já estaria fora, né? Mas
é muito difícil, né, você ter uma execução desse tipo, né? Então vamos considerar aí como o maior valor aí na sequência 20,022, né? Então esse não passa, ele teria, né, como exemplo 20,022. Vocês concordam comigo que se você executar esse furo e ele tiver esse valor aqui, significa que a medição vai estar fora, né? Ela vai estar errada, né? O limite seria 20,021, ou seja, com 20,021 até 20,021 ele está ok. Passou disso, ele está fora. Então não passa, ele teria como exemplo esse valor aqui acima. Então agora vamos aí para suposição. Vamos pensar o seguinte: 3 execuções para esse furo, né? Vamos colocar aqui 3 valores. Vamos colocar aqui o primeiro 19,998, o segundo 20,011 e o terceiro 20,025. Né? Não coloquei aqui a unidade em milímetros, né? Só para não ficar com muito caractere aqui na tela. Mas vamos analisar esses 3 elementos aqui, esses 3 valores. O primeiro, 19,998. Né? A fabricação do furo foi feita com essa medida. E você vai utilizar um calibrador passa ou não passa. Quando é que a medida está correta com esse instrumento? Quando o calibrador, o diâmetro passa, ele consegue entrar no furo e o não passa não consegue entrar. Ou seja, qualquer outra condição de teste, ela significa que o elemento não tá ok. Como assim? Se o diâmetro passa, ele não passar, né, ele já está errado, né, a peça já está errada. Se o passa, passar e o não passa também passar, também está errado. Então vamos aqui analisar. 19,998. 19,998 é um valor menor do que 20, que é o menor diâmetro que esse elemento teria. Ou seja, se você for testar com o calibrador passa ou não passa num diâmetro de 19,998, significa que não vai passar. Ou seja, o diâmetro passa, ele não vai passar no elemento. Então, essa medida aqui ela já está errada. Ou seja, ela está menor do que o valor indicado, né? Então, ela não tá apta. Vamos para o segundo valor, 20,011. Primeiro ponto, 20,011 ele está dentro dessa faixa, né? Ou seja, ele está entre 20 milímetros e 20,021, ou seja, a medida está ok. Agora observa aqui no calibrador, o calibrador ele tem o que? O menor diâmetro como passa, ou seja, 20 milímetros é menor do que 20,011, então ele vai passar, né? Só que 20,011 é menor do que 20,021. Então, quando você for testar o diâmetro não passa, ele não vai passar. Ou seja, o passa e o não passa, não passa. Então, atinge as duas condições. Então, nesse caso aqui, ele está ok. E a última medida, né, que é maior do que a faixa, nesse caso aqui 20,025. Né, se você for testar o passa, ele vai passar, obviamente, está bem menor. Só que o não passa, ele também vai passar, porque o maior diâmetro não seria 20,021, ou seja, 20,025 é maior do que 20,021, ou seja, os dois passariam. Então, 20,025 ele está errado. Ele está errado, ele não vai indicar. Então, você observa que valores dentro dessa faixa aqui, para o furo, o passa, ele vai, obviamente, passar. E o não passa, não vai passar. Então, voltando à dúvida do aluno, esse instrumento ele não vai dar um valor direto. Ele vai te dar a condição lógica de entender se a peça está correta ou não. Que é uma situação muito confortável aí para fabricantes em geral. Né? Você vai para a área automotiva, trabalha muito com gabarito, né? Muito elemento de passa não passa. Né? Então, é um tipo de medição muito confiável. Eu sei que quando normalmente os estudantes, né, seja da área técnica, né, qualificação, engenharia, tem contato com esse tipo de medição, acho um pouco, não vou dizer complicado, né, mas acho um pouco, às vezes, como se não fosse tão confiável. Né? Acontece muito isso, né, mas muito pelo contrário, é um tipo de medição muito confiável. Tá bom?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.